37ª legislatura, conforme pauta publicada. Antes de iniciarmos, eu proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da segunda reunião da subcomissão, ocorrida no dia 21 de maio de 2024. As senhoras senadoras e os senhores senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. Não havendo nenhuma manifestação, está aprovada. Será publicada. Conforme a pauta publicada, a presente audiência pública tem como objetivos: 1. Debater a Política Nacional de Cibersegurança, Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e o Plano Nacional de Cibersegurança, as relações entre segurança e defesa cibernética e o anteprojeto de lei sobre a Política Nacional de Cibersegurança, PN-Cyber, e o Sistema Nacional de Cibersegurança. Para tanto, recebe como convidado o excelentíssimo senhor Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 61 2211. Já temos a honra de contar aqui com a presença do senhor ministro, general Marco Antônio Amaro dos Santos, e me cabe esclarecer. Será dada a palavra ao senhor ministro pelo tempo que julgar necessário para a sua exposição. Em seguida, abriremos a fase de interpelações por senadores ou senadoras inscritos em prazo de até 5 minutos. Na sequência, o senhor ministro terá igual prazo para a resposta. Cabendo, réplica e tréplica também serão regulados. Quero ainda registrar que se encontra conosco na mesa o senhor André Luiz Bandeira Molina, secretário de Segurança da Informação Cibernética, que tive a honra de ter como companhia em recente missão na cidade do Panamá. Posteriormente, mas eu já antecipo, nós distribuímos aos integrantes da comissão, da subcomissão, ou seja, aos senadores Sérgio Moro, que faço a questão de registrar a presença e convidá-lo para ficar aqui conosco, se desejar, o senador Nelsinho Trade, o senador Fernando Dueire, o senador Chico Rodrigues e o senador Marcos Pontes, receberam cópia de um convite enviado por Digi Américas Alliance e está sob escrutínio dos queridos membros, registrando aqui a presença do nosso nobre companheiro Fernando Dueire. Fazia menção ao convite que eu fiz chegar a todos para que avaliem sobre a conveniência de nos fazermos presentes e quem eventualmente deseje estar presente nesse evento que deve ser realizado nos dias 8 e 9 de agosto próximos. Registrando mais uma vez a presença dos senadores Sérgio Moro e Fernando Dueire, eu passo a palavra ao ilustre ministro Marco Antônio Amaro dos Santos para que se desincumba da tarefa para a qual foi convidado. Obrigado, senador. Muito obrigado, excelentíssimo senhor senador Esperidião Amin, presidente da Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senhor senador Sérgio Moro, senador Fernando Dueire, muito obrigado pela presença, prestigiando também esta atividade. O senador astronauta Marcos Pontes, membro também desta subcomissão, que está ausente aqui nesse auditório, mas acompanha por videoconferência. Senhoras e senhores, é uma satisfação para o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional estar presente aqui nesta comissão, nesta subcomissão, para trazer informações relacionadas
as atividades, a essa temática tão importante como é a segurança cibernética no nosso país. Eu farei uma apresentação em cerca de 30 minutos, eu espero, e posteriormente, senador, me colocarei totalmente à disposição, até com a minha equipe também. Eu destaco também aqui a presença do nosso secretário executivo, General Correia Filho, também que tem conhecimento bastante aprofundado na área. Temos ali também o nosso brigadeiro Luiz Fernando, que tem muito conhecimento na área de segurança cibernética, nosso assessor especial Marcelo Malaguti, também que estão todos aqui em condições de trazer todas as informações que forem de interesse desta subcomissão no que se trata de segurança cibernética do nosso país. Então, eu passarei aqui a apresentar alguns slides, senador, até para motivar os debates, mas já trazendo também algumas informações, alguns esclarecimentos nesta matéria, conforme foi designada pelo senhor. Eu vou seguir este sumário. Como eu disse, espero apresentar esses pontos aí em cerca de 30 minutos e, posteriormente, nos colocaremos à disposição para os questionamentos que se façam de interesse dos senhores. Apresentarei, então, rapidamente a estrutura organizacional do GSI para entendermos por que o GSI se envolve com esta temática. Falarei da segurança da informação e cibersegurança de maneira geral no Brasil. Farei uma síntese da Política Nacional de Cibersegurança, os princípios e objetivos, os instrumentos da PNCiber, o Comitê Nacional de Cibersegurança. Trarei alguns fatos e dados relacionados a essa temática e apresentarei algumas perspectivas antes de concluirmos. Então, quanto à estrutura organizacional do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, eu destaco aquelas duas secretarias, Secretaria de Acompanhamento e Gestão de Assuntos Estratégicos, a SAGAI, e a Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, a SSIC. As outras duas secretarias, que são também importantes, logicamente, a Secretaria de Segurança Presidencial não tem muito a ver com essa temática de segurança cibernética, por isso eu não vou detalhar esta secretaria, nem tampouco aquela de coordenação de assuntos aeroespaciais. Em relação à SAGAI, como chamamos aquela secretaria segunda ali, né? Então, nós temos o Departamento de Assuntos do Conselho de Defesa Nacional. E o outro departamento, que também se envolve nesta temática, Departamento de Assuntos da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo, DEACREDEM. A primeira, por ter no seu bojo ali aquela coordenação geral de apoio ao CDN, Conselho de Defesa Nacional. E a segunda, por ter a Coordenação Geral de Segurança de Infraestruturas Críticas, que também trata, logicamente, de segurança cibernética, tendo em vista que essa é uma ferramenta, vamos dizer assim, não ferramenta, mas uma temática que é transversal a todas as infraestruturas críticas. E já no lado direito, lá, a Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, nós temos dois departamentos, que são o Departamento de Segurança da Informação, com aquelas duas coordenações gerais, Coordenação Geral do Núcleo de Segurança e Credenciamento, Coordenação Geral de Segurança, de Gestão da Segurança da Informação e, mais ainda enfronhada com essa temática, o Departamento de Segurança Cibernética, com aquelas duas coordenações gerais. Então, logicamente, esta quarta secretaria, a Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, é aquela que mais está envolvida com a temática de segurança cibernética. Mas também aquela secretaria, SAGAI, por termos ali aqueles dois departamentos que têm relação também com essa temática de segurança. Especialmente o Departamento de Assuntos da CREDEM, por causa da segurança de infraestruturas críticas. Segurança da informação e cibersegurança no Brasil. Estabelecendo aqui uma primeira ideia da distinção que existe entre ciberdefesa ou defesa cibernética e cibersegurança ou segurança cibernética. O conceito é uma diferença apenas de conceito. A segurança cibernética tem uma amplitude, tem um escopo maior. Então,
no nosso nível aqui, no nível Presidência da República, nós temos lá o Gabinete de Segurança Institucional, que trata desta temática, né, num nível, logicamente, de governança desse sistema, num nível de gestão. E depois, vendo já o aspecto mais relacionado ao Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, o nível estratégico, né, temos lá o Comando de Defesa Cibernética, que é um comando conjunto que envolve as 3 Forças Armadas no âmbito do Ministério da Defesa. Descendo para os níveis operacional, nível tático, são os comandos subordinados que possam ser estabelecidos num caso de emprego de um comando conjunto, né. Temos lá, então, o nível operacional, guerra cibernética, o nível tático, uma força conjunta de guerra cibernética, por exemplo, já no nível de menor escalão. Mas, então, a diferença básica ali, né, no nível mais abrangente, a segurança cibernética, no nível específico do Ministério da Defesa, a defesa cibernética. Vou fazer aqui um breve histórico, né, da segurança da informação e cibersegurança no Brasil. Começando ali, tem muitos documentos, muitas iniciativas ao longo aí de cerca de 20 anos, mais de 20 anos na realidade, quase 30 anos já, né? Começando ali em 1995, com a criação do primeiro CECIRT brasileiro, a criação lá do Comitê Gestor da Internet do Brasil, através de uma portaria ainda. Já em 97, criado lá o CERT-BR, o CAIS, que é o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Depois, ali, uma diretriz do MARE, o Ministério Antigo da Reforma do Estado, de Administração e Reforma do Estado, criando ali estabelecendo segurança da informação no Poder Executivo Federal. Em 2000, a primeira política de segurança da informação na administração pública federal, já no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, por meio daquele decreto 3.505. Competências estabelecidas através de lei já ao GSI, já em 2002, então aquela lei de organização da Presidência da República, dos ministérios, estabelecendo na lei esta competência do GSI para tratar da temática de segurança de informação. Em 2003, a elaboração, o aprimoramento do Comitê Gestor da Internet do Brasil, já por meio de um decreto. Em 2004, a criação do CETIR-GOV, Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos da Rede de Governo, através ainda de uma portaria do GSI, em 2004. E, posteriormente, em 2005, o Estatuto do NIC-BR, que é a organização que é gestora do Comitê Gestor da Internet, né, também que tem sob a sua responsabilidade o Comitê Gestor da Internet e também o CERT-BR. O DECIC, era um Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, à época, no GSI, por meio daquele decreto em 2006. Hoje, o DECIC já é um Departamento de Segurança da Informação e Cibernética, não mais de comunicações, mas foi criado desta forma, naquela oportunidade. Destacando ali que em cor laranja são atividades ou entidades da sociedade civil, em azul o governo federal e em laranja ali a academia, né, mais amarelado ali. Continuando ainda nesta linha do tempo, né, em 2011, a Lei de Acesso à Informação, uma lei que tem enorme aplicação ainda nos dias de hoje, logicamente. A criação daquele Núcleo de Segurança e Credenciamento do GSI, que trata de informação classificada. Já em 2012, dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento por meio de um decreto e estabelece o GSI, o ministro-chefe do GSI, como autoridade nacional de segurança para fins de acordos, de tratados entre governos. Normalmente é o ministro-chefe do GSI que assina esses acordos de troca e proteção mútua de informação classificada, fruto deste decreto. O Marco Civil da Internet, também de grande importância, a Lei 12.965, lá de 2014. Já a segunda política de segurança da informação, Política Nacional de Segurança da Informação da Administração Pública Federal, lá no GSI, por meio de um decreto.
e a Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, Lei 13.709. Foi criada também, fruto da lei, a Autoridade Nacional de Segurança de Dados, de Proteção de Dados, já estabelecida. Em 2019, competência de segurança cibernética também estabelecida ao GSI na Lei 13.844, é a lei também de organização da presidência e ministérios, né? Cada vez que se renova, o que estava em decreto foi colocado já a competência na lei, né? Criação da rede, melhor, da estratégia de primeira estratégia nacional de cibersegurança, decreto 10.222, que era para ter uma validade de 4 anos, então 20, 21, 22, 23, ela já está desatualizada, vamos dizer assim, e já está em andamento o trabalho do Comitê Nacional de Cibersegurança para revisar esta estratégia. Em 2021, criada a REGIC, Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos de Governo, na área do governo, uma rede importante também por onde transitam recomendações estabelecidas, né, pelo CETIRGOV, lá da Presidência da República. Em 2022, então, bastante recente, aquele CISC, no âmbito do Ministério da Gestão e Inovação, da Secretaria de Governo Digital, SGD, lá do Ministério da Gestão e Inovação, criado o CISC, é o Centro Integrado de Segurança Cibernética, que trata especificamente dos órgãos vinculados ali ao Ministério da Gestão, todo o sistema de tecnologia da informação que é vinculado ao Ministério da Gestão e Inovação, então a segurança cibernética coordenada por aquele órgão atualmente. Já em 2023, como sabemos, final do ano passado, 26 de dezembro, estabelecida a Política Nacional de Cibersegurança, pelo Decreto 11.856, e a Lei 14.600 estabelece, a Lei 14.600 é a última lei de organização da Presidência da República e ministérios, estabelece também a Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, também colocada na lei agora a Secretaria. Antes era um departamento e pela primeira vez aí, né, aumentando o escopo da Secretaria, o departamento se transformou então numa Secretaria. Já no âmbito da defesa nacional, como a gente fez aquela distinção entre defesa cibernética e segurança cibernética, vendo agora as iniciativas no âmbito da defesa, né? Começando lá em 2005, aquela não é a primeira política de defesa nacional, a primeira política de defesa nacional foi estabelecida em 1996, a gente não colocou também todas ali, apenas são as mais aproximadas em relação à temática de cibersegurança. Em 2008, né, a Estratégia Nacional de Defesa, um decreto estabelece a estratégia e já também estabelece que ficaria a cargo da Força Aérea a temática de aeroespacial, logicamente, né, o Programa Espacial Brasileiro, toda essa temática, a cargo da Marinha o Programa Nuclear Brasileiro e para o Exército Brasileiro a temática de segurança cibernética, de cibernética, melhor, no âmbito da defesa. Defesa cibernética, portanto. Diretriz ministerial atribui ao EB o setor cibernético, né, 2009. Já em 2010 é criado o Projeto Estratégico do Exército de Defesa Cibernética e também o Centro de Defesa Cibernética. Essas iniciativas já tinham em vista os grandes eventos que aconteceriam no Brasil, né? A Olimpíada, a Copa do Mundo, e aqueles grandes eventos que exigiam essa estrutura estabelecida quando da sua ocorrência. Prosseguindo ainda na área de defesa cibernética, a política cibernética de defesa, uma portaria ministerial, lá do Ministério da Defesa, nova política nacional de defesa, nova estratégia nacional de defesa, a revisão, ali a criação do programa de defesa cibernética na defesa nacional. É conveniente destacar que existem 2 programas de defesa cibernética, um no nível conjunto, no nível Ministério da Defesa, é um programa conjunto, esse que estamos falando aí, com o CONDECIB, lá na área do Comando de Defesa Cibernética. Existe um programa também estratégico singular no âmbito do Exército Brasileiro, cada um cuidando da sua parte, uma parte conjunta, outra parte singular, né?
Ativação do Comando de Defesa Cibernética lá no ano de 2016, com o DECIBER. Lá em 2017, instrução do Programa Estratégico do Exército de Defesa Cibernética, em comparação com aquele que é outro que eu já acabei de citar, que é o conjunto, o programa conjunto, né? O primeiro exercício do Guardião Cibernético, um exercício que talvez seja o maior exercício de segurança cibernética do mundo, né? Esse Guardião Cibernético, o primeiro aconteceu em 2018, e nós estamos indo já para a 6ª versão do exercício no corrente ano. Criação do Sistema Militar de Defesa Cibernética, né? Nova Política Nacional, nova Estratégia Nacional de Defesa e já também ali a Doutrina Militar de Defesa Cibernética estabelecida, em 2023. Então, eram esses pequena lembrança aí nessa linha do tempo dessas iniciativas, nessas duas áreas de segurança cibernética e de defesa cibernética. Vamos falar um pouquinho, então, agora da Política Nacional de Segurança Cibernética, ou de cibersegurança, né? Começando ali pelos princípios e objetivos. Como eu citei anteriormente, esta política foi aprovada no dia 26 de dezembro de 2023, já no apagar das luzes lá do ano passado. Nós conseguimos, então, a publicação, né? O presidente da República assinou o decreto estabelecendo essa política com todas essas... que é uma iniciativa muito importante. Nós não tínhamos uma política ainda dando essa orientação geral para os esforços na temática de cibersegurança. Nós tínhamos uma estratégia, né, que está sendo revisada, como eu disse, mas como era a primeira estratégia, sem orientação de uma política, e também como foram também, senador, as primeiras estratégias em outros países, tinham um teor assim, muito acadêmico e pouco operacional, vamos dizer assim, ou seja, as estratégias mais modernas, estudando muitas delas, nós vemos que tem um teor e uma orientação mais operacional, uma coisa mais operativa, com indicadores, com muitas delas já atribuindo o volume de recursos orçamentários para a sua implementação, inclusive. Então, os princípios da lei, que é muito interessante destacar, eu não vou nem citar isoladamente um deles, porque todos são muito importantes. Soberania nacional e a priorização dos interesses nacionais. A garantia dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão, a proteção de dados pessoais, a proteção da privacidade e o acesso à informação. A prevenção de incidentes e de ataques cibernéticos, em particular aqueles dirigidos a infraestruturas críticas nacionais e serviços essenciais prestados à sociedade. A resiliência das organizações públicas e privadas a incidentes e ataques cibernéticos. A educação e desenvolvimento tecnológico em segurança cibernética. A cooperação entre órgãos e entidades públicas e privadas em matéria de segurança cibernética. E a cooperação técnica internacional na área de segurança cibernética. São esses os princípios. Continuando, agora com os objetivos da Política Nacional de Cibersegurança. Promover o desenvolvimento, todos os objetivos têm relacionamento, obviamente, com os princípios e também com as atribuições, com as competências do próprio Comitê Nacional de Cibersegurança. Então, os objetivos agora. Promover o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias de caráter nacional, destinados à segurança cibernética. Garantir a confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade das soluções e dos dados utilizados para o processamento, o armazenamento e a transmissão eletrônica ou digital de informações. Fortalecer a atuação diligente no ciberespaço, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Contribuir para o combate aos crimes cibernéticos e às demais ações maliciosas no ciberespaço. Estimular a adoção de medidas de proteção cibernética e de gestão de riscos para prevenir, evitar, mitigar, diminuir e neutralizar vulnerabilidades, incidentes e ataques cibernéticos e seus impactos. Incrementar a resiliência das organizações públicas e privadas a incidentes e ataques cibernéticos. Desenvolver a educação e a capacitação técnico-profissional em segurança cibernética na sociedade. Fomentar as atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação relacionadas à segurança cibernética.
incrementar a atuação coordenada e o intercâmbio de informações de segurança cibernética entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, os poderes executivo, legislativo e judiciário, o setor privado e a sociedade em geral. Desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais. Implementar estratégias de colaboração para desenvolver a cooperação internacional em segurança cibernética. O único que destacamos dos objetivos foi esse em vermelho, né, com a margem, a borda em vermelho, desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle. Isso aí, já na política, então, inserimos esse objetivo como o que almejamos, algo que almejamos, que é exatamente a criação de um órgão que tenha essas atribuições de regular, fiscalizar e controlar o ambiente cibernético. Pode ser, senador, por meio de uma agência, por meio de um centro, né, o formato que tem várias possibilidades, está sendo muito bem estudado pelo Comitê Nacional de Cibersegurança, tem um grupo de trabalho já debruçado sobre a melhor formatação deste órgão que terá que existir para regular, fiscalizar e controlar as atividades relacionadas à segurança cibernética no Brasil. E, logicamente, que esta iniciativa, senador, passará por esta casa, né? Vai ser, logicamente, por meio da proposta aí de um projeto de lei que terá o aprimoramento, certamente, aqui no Congresso Nacional. São esses os instrumentos estabelecidos na política, uma estratégia nacional de segurança e o Plano Nacional de Cibersegurança. Essa estratégia vai transformar aqueles grandes objetivos em medidas mensuráveis, outros objetivos intermediários que permitam alcançar aqueles grandes objetivos estabelecidos na política. Já há um trabalho que nos apoia aí do BID, nós temos até um exemplar aqui para deixar aqui, senador, que estudou 17 países, mais de 30 estratégias nacionais, que tem país que já está na sua terceira estratégia nacional de cibersegurança. Então, há uma evolução ao longo do tempo, daquelas mais teóricas, mais acadêmicas, para estratégias mais operacionais, com objetivos mas com propósitos mais bem definidos e inclusive, estabelecendo a necessidade de indicadores para que se acompanhe a evolução dessas medidas no campo da cibersegurança. Então, já existe um grupo de trabalho do CNCiber estudando a revisão da nossa Estratégia Nacional de Cibersegurança e, posteriormente, essa estratégia vai se desdobrar ainda num Plano Nacional de Cibersegurança. O comitê, que foi também estabelecido por decreto pela nossa Política Nacional de Cibersegurança. Suas competências estão todas também relacionadas àqueles objetivos. Propor atualizações para a PNCiber, que já está em relação à Estratégia Nacional de Cibersegurança, já está acontecendo, já um grupo já revisando essa estratégia anterior e, posteriormente, irá elaborar também o Plano Nacional de Cibersegurança. Avaliar e propor medidas para incremento da segurança cibernética, formular propostas para o aperfeiçoamento da prevenção, detecção, análise e resposta, propor medidas para o desenvolvimento da educação em segurança cibernética, promover interlocução com entes federativos, propor estratégias de colaboração para o desenvolvimento da cooperação técnica internacional, manifestar-se por solicitação do presidente da CREDEM, da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre assuntos relacionados à segurança cibernética. A composição deste comitê. São 25 integrantes, sendo aqueles em azul mais escuro, no nível Ministério, o Gabinete de Segurança Institucional, Controladoria Geral da União, Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação, Relações Exteriores, Minas e Energia, Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Comitê Gestor da Internet, Anatel e Banco Central.
e mais 9 integrantes, sendo 3 de entidades da sociedade civil, 3 de instituições científicas, tecnológicas de inovação e 3 de entidades do setor empresarial, todos logicamente relacionados aí à segurança cibernética. Então, 25 integrantes. Os 3 grupos de trabalho já em funcionamento, grupos de trabalho temáticos já em funcionamento. Tem um grupo já debruçado sobre a Estratégia Nacional de Cibersegurança para atualizar, revisar uma estratégia que já existe e que já está vencida, né? Como eu disse lá atrás, ela tinha um prazo de validade, vamos dizer assim, de 4 anos, já estamos já no 5º ano, né? Então ela está sendo revisada para, em breve, ser colocada aí em vigor. Um grupo de trabalho internacional ali para definir os parâmetros de atuação internacional do Brasil em cibersegurança. Quem está à frente é o Ministério das Relações Exteriores, desse grupo de trabalho temático, da mesma forma como o anterior ali é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. E no terceiro grupo de trabalho de governança para a elaboração da proposta de projeto de lei para a criação de órgão para a governança da cibersegurança. Justamente uma possível Agência Nacional de Cibersegurança ou um centro, como isso está em estudo, está em avaliação, a melhor forma a ser proposta para este órgão de governança. Está a cargo do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos e a Anatel, uma copresidência desse grupo de trabalho. Uma presidência compartilhada, né? Alguns fatos e dados relacionados. Essa imagem é bastante complexa, vamos dizer assim, para mostrar também como é complexo o sistema de cibersegurança no Brasil. Um país que é de dimensões continentais, com uma população com quase 220 milhões de habitantes no nosso país e que tem uma complexidade também nessa área aí de cibersegurança. Aqui à esquerda, defesa cibernética, num verde mais claro aqui, parte de defesa cibernética, e já do lado direito ali, segurança cibernética. Em relação à defesa, nós já comentamos, né, alguns desses órgãos que integram aí o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, o CONDECIBER, que é o Comando Conjunto, o Centro de Defesa Cibernética do Exército e por aí vai, né, com essas relações também de defesa cibernética e infraestruturas críticas com outros países, organismos multilaterais. O governo federal tem aqueles ministérios da Justiça, ministérios em geral que têm a si vinculados agências reguladoras como a CNEM e todas as agências reguladoras. Mais ainda para a direita ali, o GSI, Ministério da Gestão e Inovação, a MCTI, são os ministérios mais envolvidos nesse âmbito, especialmente no âmbito governamental, com a temática da cibersegurança. E todos aqueles desdobramentos, né? Nós vemos aí mais à direita aí o .br ali, o Comitê Gestor da Internet, o CERT-BR, NIC-BR, que é essa organização que tem o Comitê Gestor da Internet a seu controle, juntamente com o CERT-BR, que cuida de todo o .br, esse domínio .br no Brasil. Então, de responsabilidade lá do Comitê Gestor da Internet. Então, essa aqui seria um grande sistema, especialmente vendo a área de governo, em relação vamos dizer assim, o universo no qual se insere a cibersegurança. Sobre a maturidade em cibersegurança do Brasil. Esse gráfico aí, né, tem um deslocamento do pentágono ali mais escuro de um pentágono mais claro. Esse afastamento dos vértices ali, quanto mais próximo, logicamente, maior, está mais completo, vamos dizer assim, o pentágono significa que o país está em melhores condições, né? Então, naquele vértice de medidas técnicas, technical measures ali,
o grau 18,73. Quando o grau está completo, é 20,0. Então, ali onde estamos mais fracos, segundo esta avaliação daquele órgão, ITU, Global Cyber Security Index, né, do International Telecommunications Union. Tá? Segundo esse instituto, nessas duas medidas, nessas duas áreas de medidas técnicas e medidas organizacionais, onde estamos um pouco mais fracos, ou seja, e isso aí estabelece depois um ranking, né, que nós podemos ver aqui, ó, em relação ao Brasil. Vemos que nas Américas o Brasil está em terceiro lugar, atrás somente de Estados Unidos e Canadá. E no mundo o Brasil está lá em 18º lugar, depois de vários países, segundo esses indicadores e essa metodologia. Esses indicadores são do setor público, do setor privado, ou são do setor público? É o país todo, o país geral. Tem outros indicadores, vamos mostrar mais alguns aqui na frente também. Esse é um indicador, é um sistema também que nós estamos adotando por base da Universidade de Oxford, né, Capacidade de Segurança Cibernética do Brasil. Cyber Maturity Model é um sistema de medição de maturidade, é muito na base de consultas, de pesquisas, né, e com 5 setores. Um de padrões de tecnologias, o outro de política e estratégia de cibersegurança, da cultura e sociedade da segurança cibernética, construindo conhecimentos e capacidade de segurança cibernética, e o outro ali de marcos jurídicos e regulatórios. Quanto mais longo, né, quanto mais próximo do círculo de maior diâmetro, maior é o grau, vamos dizer assim, né? O país está numa situação melhor, quanto mais longas são aqueles setores ali de círculo, né? Essa aqui é a segunda avaliação que a Universidade de Oxford faz no Brasil, a Universidade de Oxford faz no Brasil, no ano de 2023. Então, já é a segunda. Evoluímos em alguns aspectos e encolhemos em outros. Nesses que houve uma pequena degradação, não significa que nós pioramos, mas que foram introduzidos outros parâmetros de medição, principalmente. Ou seja, para completar aquele círculo mais externo, nós temos muito caminho ainda para percorrer. Em relação à insegurança cibernética como risco mundial, isso aí também é uma avaliação feita pelo Fórum Econômico Mundial, né, riscos globais, um levantamento de percepções aí já de 2024, nós vemos que a insegurança cibernética aqui está em quarto quando se considera aqui um horizonte de 2 anos. Então, em quarto a insegurança cibernética, depois ela vem aqui para 8º, já num horizonte de 10 anos, mas a gente vê que não foi uma queda muito grande, considerando que todos os que foram acrescidos aqui à frente estão relacionados a este parâmetro aqui, né? Eventos climáticos extremos, e aí consequências também já da primeira foram incluídas outras 3 ali à frente da insegurança cibernética. Ou seja, é um risco global reconhecido plenamente, não apenas no Brasil, mas mundialmente é considerado, a insegurança cibernética é considerado um grande risco, especialmente no curto prazo aqui, mas também no horizonte de 10 anos. E surgindo aqui outras preocupações, né, como num período maior aqui, misinformation, desinformation aqui, né, informação e desinformação e efeitos adversos das tecnologias de inteligência artificial. Ainda aqui, uma coisa que interessa também, dados sobre cibersegurança. Regulações cibernéticas são consideradas um método eficaz para reduzir os riscos cibernéticos. Então, pesquisas realizadas aqui também do Fórum Econômico Mundial mostra que, neste caso, você acredita, né, que as regulamentações cibernéticas e de privacidade reduzem efetivamente os riscos cibernéticos? 39%
acreditam que sim, eram somente em 2022 39%, em 2024 já são 60%. Ou seja, tem aumentado a percepção de que uma agência ou um órgão regulador, controlador, fiscalizador reduz os riscos cibernéticos, né? E em 22, os que não acreditavam eram 24% e já caiu para 18,8% em 24. Ou seja, é muito interessante observar que possivelmente a criação de um órgão de regulação, fiscalização e controle contribuirá para reduzir essa percepção de risco. O outro aqui. Há uma crescente desigualdade cibernética entre organizações que são ciberresilientes e aquelas que não são. Também aqui, ó, nós vemos que em 2022, 14% dessas que consideram que a resiliência é insuficiente. 14%, isso aqui considerando qual o estado da resiliência cibernética da sua organização neste ano. Aqui em 22, 14%, em 23, 21%, em 24, 25% acreditam que é insuficiente. Nessa linha mediana aqui, 67% acreditam que atende um mínimo de requisitos de resiliência, né? 67%, 51% e 36%. E esses que estão totalmente resilientes excedem os requisitos, 19%, 28% e 39% em 2024. Né? No entanto, quando a gente vê aqui essa distinção entre organizações que têm poder econômico menor, elas sofrem mais em relação a este aspecto, quando comparadas com organizações que têm receitas de maior vulto, né? Então, essas percepções mudam conforme o poder das organizações, e aquelas que têm poder econômico menor sofrem mais em termos de resiliência cibernética. Essa percepção tem crescido quanto a isso. Aqui também, escassez de competências cibernéticas de talentos continua a aumentar um ritmo alarmante. Também um gráfico muito interessante que demonstra aqui a dificuldade e a escassez quanto a pessoas competentes para trabalhar na área de segurança cibernética, pessoas capacitadas. A escassez de competências cibernéticas de talentos continua a aumentar um ritmo alarmante. A pergunta é: a sua organização possui as habilidades necessárias para responder e se recuperar de um acidente cibernético? Em 2022, 88,3% das empresas de maior porte acreditavam que tinha, né, essas capacidades, continua muito próximo do que tinha. No entanto, aquelas de baixo poder econômico, 94,7% em 2022, cai para 49,7%. Ou seja, tem aumentado a percepção da ameaça e a capacidade de resposta das empresas de menor poder aquisitivo, de menor capacidade econômica, poder econômico, essas são as que mais sofrem. Envolvendo pessoas, pode servir também o aumento da insegurança, a percepção de que não há preparo. Possivelmente, sim, senador. Acreditamos que sim. É uma percepção em relação às pessoas crescente, apesar de ser decrescente ali. O decrescente é a segurança, né, senador Vendo? É decrescente a segurança, a percepção. Ou seja, a percepção de insegurança É. É porque eu estou percebendo que eu não estou equipado. Isso. Inclusive pessoalmente. Exato. Ou seja, eu reconheço que o risco é grande e a minha capacidade não cresceu tanto. Uhum. A outra pergunta aqui, desse outro gráfico, né? As lacunas de recursos ou competências são o maior desafio para a sua organização quando planejando a resiliência cibernética? A gente vê aqui que as organizações públicas são as que mais têm essa percepção, que a falta de recursos humanos, de competências, são o maior desafio. Depois, as empresas médias, as que menos têm essa preocupação, essa percepção, são aquelas empresas de maior poder econômico.
Rapidamente, então, senador, creio que já esteja ultrapassando meu tempo aqui, né? Perspectivas, o que está acontecendo, o que a gente imagina no curto e, no máximo, no médio prazo estará acontecendo. A atualização da estratégia, como já citamos, a elaboração da proposta de projeto de lei para a criação do órgão para a governança da cibersegurança nacional, a elaboração do... Mas está sendo elaborado? Já tem um grupo de trabalho do Comitê Nacional de Cibersegurança trabalhando sobre isso. Está em curso. Ou seja, nós já tínhamos, como o senhor sabe, senador, nós já tínhamos um esboço, vamos dizer assim, de um projeto de lei lá no início, né? Depois, com a criação do comitê, expandimos aí essa capacidade de análise, vamos dizer assim, e eu creio que vai ser aprimorado aquilo que já tínhamos em mente, né? A elaboração do plano decorrente da estratégia, a padronização da atuação internacional do governo federal em cibersegurança, um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores em andamento, a atualização da Política Nacional de Segurança da Informação, também que já está há vários anos, essa tem que ser atualizada também, né? A implantação da Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, PNCIC, e de seu comitê. Esse comitê também está para... Em 30 dias, aí, imaginamos que esteja estabelecido esse Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas. Já existe uma estratégia, já existe uma política, mas não temos o comitê. O próprio TCU recomendou a criação desse Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas. E a harmonização das iniciativas correlatas à proteção de dados, cibersegurança. Como nós sabemos, existem muitas ideias, muitas iniciativas isoladas em cada um desses temas. Talvez seja interessante que ocorra uma harmonização dessas iniciativas. A gente ouve dizer, senador, que existe uma profusão de agências, né? Nós temos já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recentemente criada a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, iremos propor um órgão de governança para a segurança cibernética e não temos também um órgão de coordenação e governança de segurança de infraestruturas críticas. Então, talvez seja a oportunidade de juntarmos algumas dessas temáticas dentro de um mesmo órgão controlador e regulador. Considerações finais. Também o Fórum Econômico Mundial avalia que cerca de 14% do PIB dos países do mundo todo são consumidos pelos crimes cibernéticos. Ou seja, transpondo isso aí para o ambiente nacional, considerando o nosso PIB, 14% do nosso PIB seria 1,5 trilhão de reais. Se as iniciativas relacionadas à criação de um órgão de governança, fiscalização e controle resultarem numa economia de 10% do que hoje ocorre, que se perde, seria 150 bilhões de reais. Lógico que não é uma matemática, é uma estimativa, talvez até grosseira, mas o volume de recursos que se perde com crime cibernético, sem dúvida, é inimaginável. Quando a gente observa esses valores, são coisas assim que são até inacreditáveis, essas estimativas, mas isso é que o Fórum Econômico Mundial estima, né? Nós temos aí, também já como convite até, senador, esse evento internacional previsto aí para novembro deste ano, um evento de 2 dias, com 4 temas, 8 painéis, envolvendo aquelas temáticas ali: cibersegurança, tecnologias emergentes, infraestruturas críticas e cooperação internacional. Vamos organizar este evento, com base também em cooperação de outros órgãos, local a ser definido, mas já estabelecido aqui, e fica aqui o convite para prestigiar os senadores que puderem, aqueles que aqui estão presentes que puderem, este evento aí em novembro de 2024. Era isso que eu queria apresentar, senador. Muito obrigado ao nosso ministro. Antes de passar a palavra, liberar a palavra para o senador Fernando Ele, eu diria o seguinte: este gráfico anterior que o senhor mostrou, essa última informação, deveria ser o imediatamente anterior. Isto aí deveria ser o primeiro da próxima, certo? Por quê? No próximo, o estudo que fala do impacto financeiro, né? Se o prejuízo estimado é dessa ordem, e nós temos uma outra estatística, que eu pediria até que o Diego e o próprio doutor Molina também me socorressem,
Nós tivemos, se é que essa estatística é confiável, quantos bilhões de tentativas de ataques no Brasil em 2022? Se a minha memória não me falha, 100 e alguma coisa bilhões de ataques. E em 2023 isso caiu para 63 bilhões, está certo? Ou seja, houve uma queda de número e um aumento de qualidade no ataque. Dessa ordem, de 100 para 63. Não sei quantificar, nessa estatística não tem uma quantificação de quanto essa lesão financeira seria. O que se sabe é que o ataque está mais sofisticado. Reduziu a quantidade e melhorou, ou seja, piorou para nós a qualidade do ataque. Então, eu acho que isso elimina, de uma vez por todas, aquela despreocupação que motivou a criação dessa subcomissão e motivou, em 2019, que nós criássemos na Comissão de Defesa, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma preocupação com a avaliação da nossa situação. Como é que nós estamos no mundo? Estamos desprevenidos, mais ou menos? Esse é o comentário que eu gostaria de fazer, porque não vou responder, essa é a nossa missão. Nós temos a missão de avaliar a política nacional de segurança cibernética. Para isso foi criada esta subcomissão, que tem um prazo definido, ou seja, vamos fazer essa avaliação e entregar para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por isso essa sua apresentação, e eu fixaria este aí é o primeiro slide da próxima. Só isso que eu queria dizer, mas passo a palavra ao nosso senador Fernando Doire. Presidente, senador Amin, ministro, Marco Antônio Amaro, a equipe aqui presente do Ministério, senhoras e senhores, a exposição que Vossa Excelência fez agora há pouco foi muito didática. Colocou uma régua de tempo para que nós pudéssemos ter muita clareza no desenvolvimento da competência do Estado brasileiro com relação a esse assunto. Revelou também a questão das bases, das competências, dessa estrutura do comitê, uma matriz de transversalidade necessária, mas que de toda forma mostra o tamanho da complexidade desse assunto dentro do próprio governo. Mas, senador Amin, a gente reforça a preocupação depois de ouvir essa exposição, em razão da nossa velocidade de resposta. O senhor colocou com propriedade que nós tivemos uma diminuição no volume de ataques, mas, por outro lado, uma sofisticação. Isso mostra, naturalmente, mais eficiência. E é necessário uma capacidade de defesa de forma objetiva. O ministro, salvo engano, por 3 vezes, ressaltou aqui a necessidade, ora de uma maneira mais suave, ora de uma maneira mais objetiva, mas sempre elegante, da necessidade de um órgão, de uma agência, para que se tenha efetividade no dia a dia do desenvolvimento desse trabalho. Nos dá preocupação quando, se não me engano, são 32 membros do 25, do tamanho do conjunto e da necessidade que esse conjunto precisa
face às suas outras competências. Cada um está focado em suas outras disciplinas também. Então, ressalto que foi de muita valia esse encontro aqui. Abraço o senhor com relação à apresentação que o senhor fez, de excelente nível, mas saio daqui tão preocupado quanto entrei, porque nós percebemos o tamanho do desafio. E é preciso que nós estejamos efetivamente aparelhados de forma objetiva para esse enfrentamento. Portanto, senador Amin, se já não é pouco tanto o trabalho da equipe de governo que faz a gestão dessa atividade, também não é pouca a nossa, aqui nas comissões e nas atividades parlamentares, mas eu vejo com clareza que nós também temos um dever de casa muito grande nessa avaliação, de forma que essa comissão, eu acredito que já está na sua terceira reunião, terceiro encontro, e tenho certeza que nós já avançamos muito com relação à clareza do tamanho do desafio que nós temos pela frente nessa avaliação, nessa responsabilidade de avaliação do que nós estamos garimpando nesses encontros. De forma que, mais uma vez, me congratulo, ministro, com a vossa exposição e cumprimento o senador Amin pela condução na liderança dos trabalhos aqui da comissão especial que trata desse assunto. Muito obrigado a todos. Gostaria de acrescentar, não para a resposta imediata, mas para a consideração do ministro e da sua assessoria e do doutor Molina, até se quiser fazer algum comentário adicional, um conjunto de perguntas que eu acho que já lhe foi disponibilizado do nosso E-Cidadania, que eu achei muito interessante. Rodrigo, do Distrito Federal, quais são os principais desafios enfrentados pelo Estado na implementação de políticas eficazes de segurança cibernética? Eu acho que o histórico demonstrou como esses desafios foram encarados. Iron, de Pernambuco, estado do nosso querido senador Fernando Doire. Como os órgãos públicos podem promover a qualificação? Se eu puder retornar mais um, o outro, aliás, mais dois. Mais um. Aquele que aparece aquela sensação de insegurança. Esse aí. Veja bem, nas grandes organizações houve um crescimento do pessimismo, vamos dizer assim, da situação de insegurança. Mas nas organizações menos capacitadas é que se percebeu mais a incapacidade. Né? E aqui a pergunta é sobre corpo técnico em TI, tecnologia da informação, na segurança e defesa cibernética. Como é que se forma esse pessoal? Fábio, do Rio de Janeiro, o investimento no setor tecnológico está alinhado ao privado para a melhoria profissional e de material? Acho que ainda é muito cedo para nós avaliarmos isso. Né? Nós estamos quase que na proto-história para fazer essa avaliação. O especialista em tecnologia da informação realmente está sendo formado em muitos estados com deficiência, em outros com menos sensibilidade quanto a isso. No meu estado, propriamente, há uma grande percepção de que faltam recursos humanos, porque nós temos um polo de informática bem desenvolvido e, por isso, a requisição de gente qualificada é quase que inesgotável. Igor, do Distrito Federal. Saliento que o Igor tem a mesma grafia do centroavante do Avaí.
ou seja, não é Igor sem H, é com H. Quais são? Que, aliás, derrotou numa circunstância absolutamente anormal o Sport Recife. Né? Quais são as maiores dificuldades que o Conselho Nacional Ciber, agora eu vou adotar a sua pronúncia, nacionalizar a minha. Quando tiver Y, eu vou falar cyber. Quando for I, eu vou falar ciber. Tá certo? Vem enfrentando desde a sua criação. Estamos atrasados em relação aos países do Mercosul? Isso é uma pergunta que eu acho que pode ser respondida. Mas eu já vou passar. Essa só fica devendo, e o Molina também. Eu acho que é uma pergunta fácil de responder. O Mercosul, aí nós só vamos até a Bolívia. Não vamos até a Venezuela. João do Rio de Janeiro. Quais medidas estão sendo adotadas frente à grande diferença tecnológica entre os países mais desenvolvidos? Essa, eu acho que não precisa ser respondida, mas pode ser reconhecida. E nós só falamos aqui do Ocidente, né? Não falamos sobre Rússia, China, Irã. E nem queremos falar agora. A AGEU do Distrito Federal, há planejamento de aumento do orçamento destinado à defesa cibernética. Esse aqui deve ter alguma formação militar, porque ele perguntou do Exército Brasileiro. Ele não perguntou sobre as outras Forças Armadas, nem sobre os civis, nem sobre os eclesiásticos. Só perguntou sobre o Exército. Mas eu queria converter as perguntas em duas. Essa relacionada à comparação com os países do Mercosul, né? E o que está sendo... Quais são as reuniões e contatos que o nosso aparato oficial tem pelo menos com os países mais desenvolvidos. E o Molina poderia também complementar, se o senhor determinar. Resumir bem. Obrigado, senador. Então, em relação a essa pergunta, quais são as maiores dificuldades que o CNCiber vem enfrentando desde a sua criação? Na realidade, no dia de amanhã, nós teremos a segunda reunião do CNCiber, né, dos grupos de trabalho, a segunda reunião do comitê como um todo, que tem a previsão de 4 reuniões por ano, né? Trimestralmente, esse comitê vai se reunir, a não ser que seja convocado extraordinariamente. Então, já estamos apenas na segunda reunião, né? Foi estabelecido o comitê no início deste ano e estamos aí já apenas na segunda reunião do comitê. Eles temos 3 grupos de trabalho em andamento, como citamos aqui. E certamente ele trará grandes contribuições em relação a essa temática da segurança cibernética. Em relação aos países do Mercosul, mesmo aos países das Américas, né, nós vimos aqui que o Brasil, num determinado levantamento, numa determinada avaliação, ele se coloca como o 3º país aí no hemisfério ocidental aqui, né, considerando nas Américas, né, e atrás apenas de Estados Unidos e Canadá. Já no amplitude, no âmbito mundial, o Brasil se colocou ali na 18ª posição. Então, não estamos atrasados em relação aos países do Mercosul. Um ou outro país, sim, já tem, vendo o aspecto da criação de uma agência, de um órgão regulador, sim, já existem países sul-americanos que têm órgãos reguladores, como a gente pretende criar aqui. Não significa que, no âmbito de segurança cibernética, estamos defasados em relação a esses países, em relação à resiliência e à proteção cibernética, né? Não sei se o Molina quer também acrescentar alguma coisa. Eu gostaria, sim. E acrescentando, quando a gente compara, né, as dimensões territoriais, populacional, com os outros países da América do Sul, se nós tivéssemos as mesmas dimensões, com certeza estaríamos muito mais à frente, muito mais avançados, né? Mas os nossos desafios, muitos são justificados pelo tamanho, né, as desigualdades regionais,
o tamanho da população, né, a dificuldade em alcançar toda a população na parte de conscientização. Então, isso necessariamente se coloca como um grande obstáculo para o nosso avanço rápido, né? Senador, eu estava vindo de casa para cá, agora há pouco eu estava pensando assim numa analogia em relação a essa questão da educação na área cibernética. O mundo, né, todos nós aqui ingressamos nesse mundo digital e esse mundo foi crescendo de forma avassaladora. Hoje tudo se faz por meio digital, né? A gente pagamento de contas, compra de passagem. Antigamente ia lá no aeroporto ou numa agência comprar uma passagem para imprimir o cartão de embarque somente no local. Hoje nós mesmos despachamos nossa bagagem, ou seja, o mundo digital nos envolveu de maneira muito rápida. E nós, de maneira geral, nós não nos educamos para viver nesse mundo digital. Uma analogia assim é como se todos nós nos adaptando. Os mais velhos, especialmente os mais novos, também são aqueles mais vulneráveis, né? Eu estava fazendo uma analogia assim como no trânsito, né? Como se todo mundo começasse a dirigir sem ter carteira de motorista, carteira de habilitação. As crianças, desde pequenas, são educadas para, olha, ao atravessar a rua, olhe para um lado, olhe para o outro, sinal vermelho, sinal verde, as crianças vão sendo educadas nesse mundo perigoso, né, do trânsito, né, mas não foram educadas para o mundo digital, da mesma forma como também nós não nos preparamos para vivermos nesse novo ambiente que nos atinge a todos e com maior possibilidade de sofrer as consequências os mais idosos, os mais jovens, que não têm essa educação digital. Então, o nosso assessor, o Marcelo Malaguti, nos diz o seguinte, que somente com esforço na área de educação se conseguem resolver um número muito grande de problemas na área cibernética. E, às vezes, mesmo tendo conhecimento de determinadas medidas que deveríamos tomar, ainda assim nós deixamos de colocá-las em prática, né? Porque traz mais dificuldade, algum trabalho, né, para trocar senha todo mês, essas coisas que evitam grandes problemas relacionados à segurança cibernética. É questão, então, de educação. Por isso que um dos objetivos, um dos princípios ali é educação, e por isso que o Ministério da Educação participa também deste Comitê Nacional de Cibersegurança. É um dos 13 membros integrantes do governo. Exato. 13 mais 3 e depois 9 da sociedade civil. Se eu bem lembrei daquela sua colmeia, onde não havia abelhas. Exatamente. Eu considero que a nossa reunião cumpriu o seu objetivo para o momento. Esclareço que os nossos senadores, como eu, também estamos sendo chamados para a sessão deliberativa. Hoje temos assuntos relevantes e atuais, de forma que eu me vejo na contingência de dar por encerrada a reunião, não sem antes lhe agradecer a Vossa Excelência, a sua equipe, que prestigiou grandemente esta reunião. Creio que, antes de encerrarmos a nossa avaliação, deveríamos ter outro encontro, pode ser uma visita que se faça ao gabinete, mas não tenho dúvida de que vamos depender muito de informações institucionais, ou seja, como é que vamos desenvolver, não para trás-mente, mas para frente-mente, as circunstâncias institucionais, ou seja, qual vai ser a ideia de lei de criação do órgão, né? Qual será a participação do... Enfim, a partir daquele último slide, e em homenagem ao senador Isalci, que comparece, passa, por favor, para aquele último que fala dos prejuízos, viu? Aqui, ó. Senador Isalci, esse aqui, nós estamos encerrando a nossa reunião, mas não sem antes lhe conceder a palavra, para o senhor avaliar isso aí. A estimativa de prejuízos levantada no Fórum
Sim, lá na Suíça, em Davos, na Suíça, na cidade que foi objeto do grande livro de Thomas Mann, né, o alemão. Esse é o prejuízo que seria estimado no Brasil, ou seja, o que os ataques cibernéticos podem produzir num ano seria praticamente 14% do PIB do Brasil, ou seja, quase 1,5 trilhão de prejuízos que nós teríamos, até justificar o esforço de todos nós. Como o senhor é o nosso contador-geral do Senado, eu coloco isso como teaser, como início para a sua fala que encerrará a reunião. Não, é pena que eu estava em outras reuniões, depois é que eu vi, estava entrando no plenário, vi a audiência, falei, vou para lá, para GSI, alguma coisa interessante. Mas não acompanhei, mas vou acompanhar isso. Nós estamos aí na área de ciência e tecnologia, né? Somos da comissão e estamos falando em inteligência artificial. Aliás, hoje pela manhã, o ponto alto da exposição feita sobre lítio e sobre terras raras, tanto de parte do Ministério de Minas e Energia, Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação e da empresa Sigma Lithium, eu fiz o registro no seu nome. A grande novidade a partir do ano passado foi a liberação do FNDCT, esforço para o qual a sua inteligência e a sua dedicação foram essenciais. Obrigado. Mas vamos aprofundar nisso aí, né, na segurança cibernética, né, que o GSI que está responsável por isso lá. Essa é das contas com relação ao governo, né? A interferência. Nós temos a exposição aqui, senador, colocando uma linha do tempo, a evolução da defesa cibernética, segurança cibernética, e temos a incumbência de apresentar futuramente um projeto de lei tratando da criação de um órgão para regulação, fiscalização e controle da atividade de segurança cibernética, relacionada à segurança cibernética. Tem alguma coisa nas Forças Armadas já, né? Assim, Sim. Todo esse relatório... Toda a linha do tempo sobre o que foi criado, sim. Agora, em elaboração, é o texto do que seria um projeto de lei institucionalizando, não em termos de Força Armada, mas em termos de Brasil, o dispositivo, vamos chamar assim, ou agência, enfim, o órgão caberá ao governo propor, uma vez que isso vai envolver criação de cargos. Ok, vou acompanhar. Eu digo, certamente. Nada mais havendo a tratar, agradeço mais uma vez a participação das senhoras e dos senhores, dos senadores em especial, das autoridades aqui presentes, especialmente ao excelentíssimo senhor ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Antônio Amaro dos Santos, sua equipe, e eu percebo que alguns integrantes do comitê estão aqui também. Provavelmente já vieram para a reunião. É assim, Eduardo? Quais são os membros do comitê que estão aí? Pode se levantar? Está ali. Bom, são todos bem-vindos e foram muito bem recebidos, com satisfação para todos nós. Muito obrigado, a sessão está encerrada.